Bom dia, pessoal. Queria primeiro agradecer a Kernet que nos convidou aí, queria agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? E eu vou fazer uma autoapresentação rápida, né? Para todo mundo entender, né? O que que a gente vai falar aqui, qual que é o assunto, né? E por que que estamos aqui, né? Para falar sobre isso. De formação eu sou médica, sou nefrologista, né, e fiquei bastante tempo na assistência, depois eu trabalhei com gestão em saúde, depois migrei para tecnologia. Dentro da tecnologia, eu atuei como CMIO, na rede São Camilo, eu fui coordenadora de informática clínica no Einstein, dentro do Einstein, que eu fiquei 10 anos lá, eu participei de toda a transformação digital do Einstein, inclusive até conversando com a Raquel antes da gente entrar, a transformação digital foi a tese do meu mestrado, então tem artigo publicado, depois se alguém tiver interesse eu posso compartilhar, o primeiro artigo já saiu, o segundo artigo está no forno aí, prestes a sair. Então, eu participei de toda a transformação digital lá do Einstein e trabalhamos muito com isso, né? Como que a gente faz a cooperação entre TI, profissionais de saúde, engenharia clínica, e profissionais da área administrativa também. Então, como é que você consegue colocar todo mundo na mesma página, né? Então, eu fiz esse trabalho lá. E atualmente eu tenho uma startup, né, uma health tech, mas eu sou da Câmara de Saúde Digital da Associação Médica Brasileira, AMB, e eu sou da Câmara Técnica também de Informática do Conselho Regional de Medicina, do CREMESP, e do Conselho Federal de Medicina também, tá bom? É isso. E por último, e não menos importante, mas mais importante, eu e a Raquel somos da SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, então não sei se todos conhecem, é uma associação sem fins lucrativos, estão todos convidados a participar, a se associar, é uma entidade aberta, colaborativa, né, aonde temos profissionais de TI, temos engenheiros, temos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, então a gente tem toda a equipe multiprofissional da saúde dentro da SBIS, e também os profissionais de TI, e também os engenheiros, e todos que se interessam por saúde digital. Muito bom, acho que agora é minha vez, né, Paula? É muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite. Partilhar do que nós fazemos, né, do que a gente desbrava esse dia a dia da transformação digital é muito bom. E eu vejo que também na área da enfermagem tem avançado bastante. De formação como enfermeira, eu trilhei aí tenho mais de 15 anos na área da tecnologia, principalmente educacional, e agora, mais precisamente, em consultoria nessa transformação digital para a interoperabilidade no SUS, e a gente está trabalhando aí em alguns municípios para poder fazer a implantação dessa interoperabilidade que é tão importante. E aí esse tema cai como uma luva, justamente porque nós não trabalhamos sozinhos, nós vamos falar um pouquinho disso. Eu, além de ter uma clínica, né, que eu trabalho bastante aí com a interface tecnológica, nós não temos quase nada de papel, né, nas clínicas hoje, a gente precisa estar muito próximo da área de TI para que a gente consiga fazer tudo muito bem. E faço parte da Câmara Técnica de Enfermagem Digital do Corém São Paulo, é a primeira Câmara Técnica no Brasil que aborda temas relacionados à transformação digital e tecnologias em saúde para a área da enfermagem. Então, espero contribuir aqui com vocês. Acho que a gente pode começar então, Natália, com a minha parte, e aí depois a gente passa, né, para... Sim, claro, pode começar. É de vocês o palco. Legal. Então, dentro deste tema que nós estamos conversando, eu trouxe para vocês uma breve reflexão, né? É um novo ecossistema que se traz, né? A saúde digital é novo e não é, né? A gente fala, muita coisa acelerou pós-pandemia, várias pessoas falam isso, mas nós já tínhamos muita coisa digital na nossa área da saúde. Só que essa transformação que veio rápida e ligeira trouxe tecnologias emergentes, trouxe novas tecnologias. E para o meio da saúde, não é apenas tecnologia, ela é também, tem que ser humana
e sistêmica. E por que essa transformação tem que ser humana e sistêmica? Porque nós lidamos com pessoas, nós lidamos com gente. E ao sermos profissionais de saúde, né, e profissionais de várias áreas de atuação, atuando em saúde, no ramo da saúde, a gente precisa entender que o nosso centro é o ser humano. É a pessoa que ali está para ser atendida e para buscar, né, saúde e buscar melhoria do que ela tem ali de agravos. Então, quando eu falo sistêmica, eu estou falando também que ela tem várias nuances, e a nuance não é somente biológica, ela não é somente saúde e doença, ela também tem várias vertentes que a gente vai discutir aqui com vocês, que interferem nessa, que a gente chama de jornada em saúde. E aí, para a gente entender essa jornada do paciente, a gente tem que entender que nenhum sistema de saúde se transforma apenas com softwares, apenas com tecnologia, ela é um ecossistema muito grande. E quando a gente fala de saúde digital, que é esse ecossistema grandão, que hoje abarca várias estruturas digitais, de informática, de especialistas de diversas áreas, esse tema vem abarcar essa harmonia entre essas pessoas. Porque se nós não tivermos sinergias, harmonia, colaboratividade, ninguém sai do lugar. E a gente conhece de outros carnavais, vamos dizer assim, que quando a gente tentava implementar algo que é tecnológico, por exemplo, nos hospitais, sem a parceria de quem está na ponta, de quem faz a coisa acontecer, não dá certo, gente. Muitas empresas de tecnologia viram isso, que se o médico, o enfermeiro não estivessem envolvidos, ou outros profissionais, não estivessem envolvidos naquela concepção, a estrutura não daria certo e não dava certo. Então, em um dado momento do projeto, esses profissionais tiveram que ser envolvidos. Agora que a gente está nessa transformação acelerada, é necessário que essas equipes entendam também, né, de todo um processo que está sendo realizado. Então, a gente fala, né, que essa harmonia entre pessoas, processos e tecnologia geram valor à jornada, mas a jornada não é só do paciente, é também uma jornada profissional. Porque muitas pessoas me perguntam assim, mas Raquel, como que eu começo essa jornada, né? Eu quero estar na área da transformação digital, eu quero estar antenado com o que está acontecendo. Porque apesar de eu estar liberaleito, ser um profissional assistencial, eu também tenho a minha parte nesse processo. E óbvio que muitas pessoas se sentem um pouco fora da casinha, né, dessa caixinha chamada saúde digital, mas não tem mais como estar fora, gente. Mesmo que você não se perceba dentro dessa seara toda, você está dentro até a cabeça, porque os dados gerados em saúde hoje estão sendo usados de forma muito precisa, de forma mais global, muito mais do que a gente usava anteriormente, que ficava ali guardadinho no prontuário do paciente, às vezes naquele papel, lá na unidade básica de saúde, lá no hospital. Então, a gente tinha muita dificuldade de acessar esse dado, que hoje a gente faz isso em segundos. Então, essa junção, né, a gente vive ainda hoje no Brasil e no mundo, vamos dizer assim, em unidades fragmentadas. Para a gente trabalhar juntos, de forma colaborativa, o maior desafio é unir e tirar, né, essa desconexão que a gente tem hoje, né, que é tudo muito desconectado, é muito fragmentado, muito em silos, que hoje se fala, muito em bolhas, é a gente tentar unir essas expertises para que essa jornada, tanto do profissional, quanto principalmente do paciente, que é o nosso foco em saúde, ele aconteça. E como que a gente faz isso? Como que a gente enxerga isso hoje no nosso dia a dia? Vamos olhar os prontuários, por exemplo. Quando a gente olha sistemas de prontuário que não têm integração, que tem duplicidade de dados, de falhas clínicas, que a gente não consegue ter um desfecho adequado. Por quê? A gente ainda tem unidades que, por causa da fragmentação né, desses silos que a gente chama, eu tenho na atenção primária, secundária e terciária, como se fossem vários pacientes.
Então, se eu entro lá numa UBS e eu não tenho uma articulação com a atenção secundária, eu tenho que abrir de novo esse prontuário, eu tenho que falar de novo com esse paciente na atenção secundária, como se esse paciente ele fosse 3 pacientes, né? Um na atenção primária, um na secundária e um na terciária. E não precisava ser assim. Hoje a gente tem trabalhado para que a unicidade da informação e dos dados desse paciente seja realmente único, né? E aí, essa dimensão a gente ainda está trabalhando no Brasil. Assim como projetos de engenharia hospitalar sem envolvimento da equipe assistencial, né? Como que se dá esse fluxo dentro do processo assistencial? Se eu fragmento isso, se eu quebro isso sem ter uma continuidade, por exemplo, médicos têm que ver evolução de enfermagem, como a enfermagem tem que ver evolução médica para a coisa caminhar. Nós somos uma equipe multiprofissional, assim como todos os demais, nutrição, fisioterapia. Se a gente não tem uma coisa uníssona, e aí os prontuários eletrônicos têm que privilegiar isso, a gente continua olhando cada um, eu brinco até assim nas palestras, cada um para o seu umbigo, e não pode ser assim, a gente tem que ter uma harmonia, né, de trabalho. E um outro exemplo que a gente pode dar dessa desconexão é a falta de cultura da qualidade, a resistência que há em implementar tecnologia onde nós trabalhamos. E essa tecnologia, muitas vezes, ela não precisa estar à beira-leito, ela pode estar na gestão. E essa gestão, sendo bem feita, usando tecnologias de ponta, a gente acelera muito, não só o fazer profissional, mas também o desfecho para os nossos pacientes. Desse cenário todo que eu trouxe para a gente começar a bater um papo aqui com a doutora Paula e com vocês, a gente não tem como fazer a harmonização das áreas em saúde digital se não tivermos um novo modelo colaborativo. E esse modelo colaborativo tem a ver com a junção de várias áreas que atuam hoje em saúde digital. E aqui eu trago alguns exemplos só para vocês entenderem da onde a gente vai partir a nossa conversa. A doutora vai trazer aí alguns exemplos e eu também do que a gente está tratando nessa, né, tentando harmonizar todas as áreas para que tudo aconteça. Por exemplo, se eu tenho a área de TI que trabalha com a segurança da informação, com os softwares, com o manejo de dados dentro de sistemas, com a interoperabilidade, aí a gente tem todas as estruturas relacionadas a terminologias, né? O TI tem que se preocupar com esse arcabouço. A saúde, que envolve médicos, enfermeiros e toda a gama de profissionais de saúde, tem que estar preocupado com essa jornada do paciente, com as necessidades que o paciente tem e que muitas vezes é morosa ou fragmentada, com a melhoria do processo em usabilidade clínica, em colocar teleassistência, teleconsulta, telesaúde, aonde a gente precisa, aonde a gente não tem especialista, aonde a gente não tem médico e enfermeiro, e fazer uma boa gestão da assistência com o uso da tecnologia. Então, quem é profissional de saúde tem muito a contribuir. A engenharia, a infraestrutura hospitalar inteligente, a gente está falando muito aqui, né, no tema principal desse encontro, que é o Hospital do Futuro. Esse tema, Hospital do Futuro, não tem como não falar de inteligência hospitalar, do que a gente pode ter de sinergias, né, nessa questão da engenharia clínica, por exemplo. A qualidade, como eu falei, a gente tem que criar uma cultura de qualidade voltada para o digital, voltada para a tecnologia. E aí, certificações, entendimento de como eu chego nas certificações, indicadores para chegar na excelência, melhoria contínua com várias ferramentas que a gente tem, e hoje a maioria dessas ferramentas são digitais, como o Lean, como o PDCAs e tudo mais, e criar a conexão, criar comitês multidisciplinares nas instituições, para que essa governança dos dados, governança dessa estrutura, ela possa acontecer. E a transformação digital, né, em uma linguagem comum que a gente fala entre todas as áreas profissionais, né, seja engenharia, seja TI, seja saúde, que elas possam ter uma linguagem comum, porque cada uma tem a sua peculiaridade, mas quando a gente se une para fazer um trabalho, cada uma tem que entender pelo menos um pouquinho da área do outro, para a gente poder caminhar juntos. Então, eu queria trazer esse
né, vamos dizer, esse cenário, né, Natália e Paula, para a gente começar a conversar e entrar aqui na nossa discussão dentro dessa harmonização entre as áreas na saúde digital. Muito obrigada, Raquel. Gostei bastante desse modelo colaborativo que você trouxe para a gente. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ver isso por escrito, realmente exposto aqui e começar a pensar numa estrutura, começar a construir esse fluxograma de trabalho mesmo, porque é um processo bastante longo. Selecionar essas pessoas, capacitar essas pessoas, né? Doutora Paula, acredito que você também tem uma apresentação para a gente, né? Não, não, eu combinei Não? que eu ia só falar. Ótimo, então vamos conversar. Deixa eu ver aqui se a gente já tem perguntas para vocês, porque se a gente não tiver, eu tenho perguntas. Eu queria entender um pouquinho sobre como que é a atuação de vocês. Vocês mencionaram a Câmara Técnica de Saúde Digital. Como que funciona esse trabalho com a Câmara Técnica? Eu falei o nome certo? Eu anotei enquanto vocês falavam ali corridinho. A Câmara Técnica de Enfermagem Digital, ela é uma câmara técnica do Corém São Paulo. Legal. E ela é a primeira câmara aqui, né, do COFEM, né, nacionalmente falando, é a primeira câmara que está trabalhando com a saúde digital. E assim, ela trabalha, Natália, para tirar dúvidas dos profissionais de saúde da área da enfermagem, e a gente entende que, assim, como é um cenário novo, as perguntas que vêm para a Câmara Técnica são diversas. E aí a gente começa a perceber que eu acho que é assim na área médica, a doutora Paula pode falar, na área médica não é diferente. Muitas dúvidas surgem dos profissionais. Posso fazer isso? Posso fazer assim? Como é minha atuação numa cabine de telesaúde? Como é minha atuação na abertura, né, de uma teleenfermagem, por exemplo, quando eu vou fazer uma consulta de enfermagem online? Então, tem várias questões que envolvem não somente a atuação profissional, mas a própria tecnologia. Preciso ter prontuário eletrônico? Como eu registro? Como o paciente entra? O que eu faço? Então, são coisas tão diversas que a Câmara Técnica é muito bacana porque ela ajuda ao profissional a sua carreira, a sua caminhada. O que você disse me Eu trouxe uma vou, reflexão. Perdão, doutora Paula, fique à vontade. não, eu vou responder sua pergunta e depois eu queria falar, só fazer alguns comentários sobre o último slide da Raquel que vai servir aqui para nossa conversa, né? Com relação à atuação da Câmara Técnica, no caso do Conselho Regional de Medicina, né? A gente faz coisas semelhantes ao que a Raquel falou. Então, na verdade, as pessoas mandam para o CRM, para todas as câmaras técnicas, as pessoas fazem consulta, né? Então, são consultas e esperam uma resposta formal, do conselho, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, tudo que é relacionado à tecnologia vem para a nossa Câmara para a gente se posicionar e dar uma resposta. E essa resposta, ela é baseada nas leis, baseada em código de ética médica, baseado em tudo, e aí a gente faz um parecer. Então, a gente devolve pareceres. Além disso, a gente escreve as resoluções. Então, saiu a resolução do prontuário eletrônico para o Estado de São Paulo. Então, foi nossa Câmara que escreveu a resolução de prontuário eletrônico. Particularmente, sou suspeita, mas ficou bem boa, assim, a resolução de prontuário eletrônico. E a gente está escrevendo outra resolução agora, que é a resolução de plano de contingência assistencial, quando o sistema cai, como que se deve se conduzir, né? Porque as pessoas acham que o sistema cai, eu pego um papel ali e começo a escrever, tá bom. E quando o sistema volta? Como é que você garante a continuidade da informação, a continuidade do cuidado? O que foi prescrito antes do sistema cair, como é que eu continuo esse cuidado quando o sistema cai e como é que eu continuo esse cuidado quando o sistema volta? Porque você tem uma quebra aí de processo, né? Então, tudo isso a gente está escrevendo nessa outra resolução que vai sair em breve também, tá bom? Agora, sobre a apresentação da Raquel. Raquel, você colocou nós duas numa situação, hein? Vou falar aqui, brincadeiras à parte aqui, porque você trouxe absolutamente tudo, né? Então, diante do seu último slide e todos os tópicos que você colocou, a gente poderia fazer aqui um simpósio tópico por tópico e passar o dia inteiro, sério, porque são muitos assuntos, mas muito legal, porque você conseguiu trazer de uma maneira macro todos os pontos importantes e necessários
para que a gente consiga realmente fazer esse processo colaborativo, né? É, e aí, pensando nisso, né, esse processo colaborativo, é o que a gente vai trazer aqui muitas coisas, dentre elas, até, inclusive a formação profissional do profissional de saúde. Para ele conseguir contribuir mais, ele precisa de formação para isso. Mas a gente fala um pouquinho disso também. Inclusive, essa é uma das minhas perguntas, né? Vocês trouxeram esses apontamentos sobre as câmaras e essa. Servir basicamente como um local de busca e também como local de referência, né? De criação dessas resoluções. E aí me veio uma dúvida a respeito dos profissionais mesmo. A gente sabe que o profissional assistencial geralmente ele é o último impactado quando a gente fala de tecnologia. A gente começa ali da gestão, passa por engenharia, o time de tecnologia. E ele geralmente é o último a ficar sabendo. E a gente sabe que a educação formal hoje ainda não está preparada para trazer o nível de consciência sobre as tecnologias disponíveis, né? Até elas se atualizarem, a gente já lançou muita coisa nova, a gente já preparou muita coisa nova quando a gente fala de transformação digital. Então, a respeito da preparação desses profissionais, né, da educação desses profissionais, onde eles encontram essa referência e até eles estão conseguindo se preparar para esse futuro mais digitalizado, mais harmonizado entre as áreas, para sinergia quando o assunto é transformação digital? Então, Natália, o que tem acontecido é já desde a formação, né? O MEC ele tem trabalhado um pouco lento do que a gente espera, mas tem trabalhado com as DCNs, né? Que é vamos dizer, o documento base articulador para os currículos formativos, tanto em qualquer área da saúde, tenha esses critérios de ensino, né? Ou seja, saiu recentemente a DCN de Medicina, que traz no seu escopo justamente a inserção de várias disciplinas que envolvem a tecnologia em saúde, informática em saúde e saúde digital, aonde o médico, e isso acontece com a enfermagem também, e outras áreas, aonde o profissional precisa ter isso desde a sua formação, na graduação. Nós não tínhamos, o que a gente tinha era muito básico, né? Então, se eu for falar 30 anos atrás, quando eu me formei, era muito básico sobre tecnologia e a gente teve que vir galgando. Você imagina quem é da minha época, né? Que nós somos aí da geração X, da minha época, hoje, para a gente entrar na tecnologia, nós temos que buscar cursos de especialização e cursos que eu falo até de extensão, porque não é que cursos de especialização estejam aí tão disponível nesta área. Professores também têm se capacitado para poder abraçar essa seara, né, que a gente fala dentro das universidades. Então, a SBIS também tem trabalhado bastante nesse sentido para podermos, saiu agora um artigo sobre a residência multiprofissional na área de informática em saúde. Essa residência vai poder ser um dos meninos dos olhos aí para poder capacitar os profissionais de saúde, assim como as especializações que várias universidades já têm também em relação à saúde digital e informática em saúde. O importante é que o profissional da ponta saiba que é um caminho sem volta, Natália, não tem como voltar atrás. Assim, e agora eu tenho que fazer isso? Se você não fizer, você vai estar fora do mercado. É um caminho sem volta. Eu sempre falo para os alunos, nas palestras que eu dou, se você não buscar fazer algo para entender o seu papel nesse novo, né, cenário, vai ser muito difícil alguma empresa, você ser competitivo para alguma empresa. Então, vai atrás, tem muita coisa boa acontecendo, e ainda está acontecendo, né? Estamos no meio dessa transformação, que eu falo que é mais uma revolução que uma evolução, né? Porque a evolução ela é lenta, a revolução ela é rápida, e a gente está no meio de uma revolução digital. Não é isso, doutora Paula? Isso mesmo, eu tô achando. Gente, olha, vou contar uma coisa aqui, vou quebrar protocolo. Eu e a Raquel somos amigas, então eu tô estranhando tanto ela me chamar de doutora Paula. Bom saber que vocês são amigas, melhorou muito a sinergia aqui, o clima da E foi muito agradável. foi É coincidência, harmonia, é o porque tema da palestra. quando ela viu que era eu, ela, Paula, nós estamos juntas, né? Então tá muito estranho ela me chamando de doutora Paula aqui. Gente, é só para vocês saberem, a gente convidou elas separadas por causa das Isso, especialidades e depois elas se exato. encontraram.
Foi isso mesmo. Mas vamos lá. É isso mesmo, Raquel. É excelente as suas colocações. Eu acho que é por aí. Eu acho que, para variar, nós no Brasil estamos atrasados, como sempre, né? Porque o papel do profissional de saúde na área de tecnologia, em alguns países, ele já é sacramentado. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais da área médica, porque é a área que eu estou atuando de uma maneira bem profunda, não só na SBIS, mas perante a AMB, perante o CFM, e a gente está trabalhando nesse caminho, né? Então, por exemplo, eu fui CMIO, Chief Medical Information Officer, na Rede São Camilo, mas é um cargo que no Brasil ele ainda não é reconhecido e a maioria dos hospitais nem sabem a necessidade, o papel, quais as atribuições, o que faz, né? Então, da mesma forma que tem o Chief Medical Information Officer, tem o Chief Nursing Information Officer, né? Que é o CNIO também, né? E tem o Chief Clinical Information Officer, que pode ser qualquer profissional da área da saúde. Nos Estados Unidos, a informática clínica ela é uma subespecialidade médica, né? Então, ela já é reconhecida como uma subespecialidade. Então, na medicina, a gente tem as especialidades, né? Então, por exemplo, eu sou nefrologista, né? Mas muitas especialidades têm ainda subespecialidades. Por exemplo, ortopedia, eu sou ortopedista, que meu marido é ortopedista. Ele é ortopedista e ainda ele é especialista em quadril. Então, é uma subespecialidade. Então, a informática clínica, ela é uma subespecialidade nos Estados Unidos. A gente entende aqui no Brasil que a informática médica, ela poderia ser uma área de atuação de qualquer médico, de qualquer especialidade. Então, a gente está nesse trabalho junto à SBIS, do ponto de vista médico. E a SBIS também tem um trabalho com a enfermagem e com toda a equipe multiprofissional para que isso seja, sim, uma especialidade tanto dos médicos como todos os profissionais de saúde, toda a equipe multiprofissional, toda a equipe multidisciplinar possa trabalhar com informática em saúde, né? Qual que é a importância disso, né? A importância é isso que a Raquel colocou, né? Que é um caminho sem volta. Então, os profissionais que estão assistindo aqui, eu não sei quais profissionais que estão aqui que são da saúde, mas tem dois caminhos. Você pode querer trabalhar com tecnologia, ou você pode querer simplesmente usar tecnologia. Mas até para você usar a tecnologia em saúde, Natália, não é igual eu usar o meu iPhone, eu mexer no Instagram. Não é isso, não é sobre isso. Quando a gente fala de tecnologia em saúde, a gente está falando de tecnologias que atualmente estão se propondo a nos ajudar em diagnósticos, em tratamentos e em cuidados clínicos, em cuidados assistenciais também. Então, quando a gente tem tecnologias se propondo a isso, peraí, o profissional da saúde precisa entender disso. Para ele ter minimamente senso crítico se eu vou adotar aquilo ou não. Então, mesmo que eu não queira trabalhar com tecnologia, que eu não queira ser um profissional de saúde informata, tá tudo bem? Eu quero só ser um profissional de saúde, que é isso que eu gosto de fazer. Tá tudo bem. Só que mesmo para isso, você precisa se apropriar desse conhecimento para você conseguir ter capacidade de análise crítica para saber tomar uma decisão de vou adotar essa tecnologia ou não. Perfeita colocação, doutora Paula. Levando isso em conta, a gente sabe que a tecnologia ela acaba sendo intrínseca em muitas áreas profissionais. Acaba, quando a gente fala de uma área financeira, ou de uma área varejista, ou do banking, ela está intrínseca. As pessoas elas têm a cultura de usar a tecnologia no seu dia a dia, acabam levando isso para o ambiente de trabalho e se torna um movimento quase que natural da tecnologia abraçar ali a vida profissional. E a gente vê isso também com a questão das inteligências artificiais, né? Elas nasceram como um sistema de apoio, de repente a gente estava usando nas áreas educacionais, migrou para as áreas profissionais, e agora eu acredito que pelo menos uns 40% da população deva usar no seu dia a dia uma inteligência artificial para alguma coisa, em algum momento utiliza. Mas a gente vê muitas vezes que
por causa desse isolamento, muitas vezes, do profissional de saúde, que muitas vezes está sobrecarregado, muitas vezes ele trabalha em mais de um hospital, principalmente quando a gente fala de equipes mais assistenciais, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, esse movimento ele não é tão natural, porque a pessoa ela está ali imersa na sua rotina e tem dificuldades de trazer essa rotina para a tecnologia para dentro. Vocês veem esse interesse genuíno de adoção da tecnologia por parte das equipes mais envolvidas em saúde, né? Aqui a gente não fala de engenharia e TI, porque essas equipes elas acabam sendo early adopters, mas das equipes mais voltadas para o assistencial, existe esse interesse, essa movimentação? Ou vocês acreditam que a inserção da tecnologia na saúde vai ser algo mais do topo até para a base, né? Vai vir mais de exigências, de resoluções, e vai ser empregado antes de ser implementado na cultura? Ô, Natália, você fez uma pergunta muito interessante, porque eu acho que, assim, as pessoas estão preocupadas, os profissionais estão preocupados. Aonde eu posso atuar nessa área? Porque eles sabem que eles vão ter que atuar, eles sabem que eles vão ter que conhecer. E aí, por isso, essa questão da busca. Onde eu busco me capacitar? Onde eu busco mais informação? E eu posso te dizer, como eu atuo bastante na área da educação, né, e uso muito a área de educação digital, metaverso, inteligência artificial e tudo, os profissionais, principalmente de enfermagem, para você ter uma ideia, no penúltimo congresso de enfermagem, que foi em João Pessoa, a sala que eu dei palestra, que era sobre metaverso na enfermagem, não cabia gente, só para você ter uma ideia. Então, assim, aí tinha gente de pé, tinha gente fora da sala que não dava mais para entrar, era uma, assim, a busca pela informação no uso da tecnologia é muito grande. E o ano passado, o meu painel foi sobre inteligência artificial. Eu não preciso dizer, né? No ano passado, não, desculpa, esse ano, que foi sobre inteligência artificial, do mesmo jeito a sala lotada. Então, o profissional de saúde, que é da ponta, e você vê que eram pessoas que trabalhavam em UTI, em atenção primária, ambulatórios e, né, clínicas, eles estavam realmente ali buscando um aperfeiçoamento do seu fazer. Só que eu vejo dessa sua pergunta, uma coisa importante, e o que eu estou vendo também numa consultoria que a gente está fazendo em um município no sul do país. Quando a gente alia a tecnologia para melhorar e tirar essa questão dos silos que eu expliquei para vocês, dessa fragmentação, eu preciso conhecer, eu preciso estudar sobre o que é tecnologia, onde ela pode estar inserida e melhorar o meu dia a dia enquanto profissional de saúde. Mas eu não faço isso sozinha. Então, para você ter uma ideia, para a gente começar a fazer, a quebrar, por exemplo, a desenhar a jornada do paciente do câncer de mama, porque a gente tem várias linhas de cuidado no SUS. Uma das linhas é a oncológica e, dentro da oncológica, o câncer de mama. A linha de cuidado do câncer de mama no SUS o município pensava que ele dominava. Então, os enfermeiros, os médicos, todo mundo, nossa, a gente sabe tudo sobre a jornada do câncer de mama daqui. Quando a gente coloca todas as equipes juntas para fazer um brainstorm, para você falar, vamos lá, vamos falar sobre a jornada do paciente no câncer de mama, a gente vê que quando entra a questão da tecnologia digital, que é para tirar essa fragmentação, as pessoas não sabem nem TI, para você ver. E aí, onde que a gente vai? Volta todo mundo para trás, vamos estudar determinantes sociais, vamos ver o que que é linha de cuidado, vamos ver. Então, assim, para eu estudar tecnologia, eu tenho que ter, no mínimo, uma base do que eu preciso da tecnologia para a área que eu estou estudando. Então, o exemplo que eu estou dando é a linha de cuidado no câncer de mama, mas se eu estudar especificamente aquela linha, eu vou ver que no dia a dia me consome, que é o que você está falando, puxa, é tão corrido, é escala doida, eu faço não sei quantos plantões e tal, eu não olho, eu não vejo a linha de cuidado, eu não vejo a jornada do paciente, eu não vejo nem a minha jornada profissional, quiçá do paciente. E aí, quando você bota isso no papel e tenta fazer isso na linha digital, aí as pessoas entendem o que está acontecendo. Por isso que hoje a gente está trabalhando, foi trabalhando o cuidado, a jornada do cuidado, hoje a gente está trabalhando a jornada digital, a jornada do profissional, e já bateu em órgãos tipo, para você ter uma ideia, INCA. Então, o próprio Instituto Nacional do Câncer está vendo que tem fragmentação no meio do caminho para que a jornada do paciente seja melhor. É do básico ao complexo, gente. Se eu não tiver o básico, eu nunca vou chegar no complexo.
Não é isso, doutor? Aí a Paula pode explicar, que ela tá, eu estou doida para saber as nuances da tese dela, sabe, Natália? Porque ela trabalhou com muitas coisas relacionadas a isso lá no Einstein, podia contar para a gente, né, Paula? Conto Por sim. favor. Eu só queria, primeiro, eu vou contar, então, mas eu vou responder a Natália a pergunta que ela fez. Raquel, eu tenho talvez um ponto de vista com relação a médicos um pouquinho diferente do seu, né? Claro, mas eu tenho também uma angústia em relação a isso, porque a gente fez a jornada de informática clínica junto com o Inova HC. A gente fez a primeira jornada, ela faz 4 anos que a gente faz essa jornada. A gente trocou de nome de informática clínica para saúde digital, né? E esse ano foi o segundo ano da jornada de saúde digital. E o que que eu sinto falta? Ó, nós estamos no quarto ano de jornada de tecnologia em saúde. E o que que eu sinto falta nessas jornadas? Mais profissionais da saúde. A gente vê muito profissional de TI trabalhando com saúde digital, a gente vê gestores, a gente vê um monte de gente na jornada e eu sinto falta dos profissionais de saúde. Então, eu não sei se isso é um viés da minha parte, mas eu sinto ainda que falta ainda um pouco de interesse dos profissionais de saúde de uma maneira geral, assim, sabe? Quando a gente faz também evento só para médico, a gente sofre a mesma coisa. Você quase não vê médico nesses eventos. O médico, ele usa a tecnologia, de uma certa forma, a tecnologia, ela meio que atropelou a medicina de uma maneira, até assustadora, e eu tenho debatido muito isso em fóruns médicos, é, inclusive um no CREMESP há 2 semanas atrás, que eu trouxe de novo essa questão, que a gente tá todo mundo assustado com tecnologia e parece que a tecnologia é milagrosa, que a inteligência artificial é milagrosa, que ela sabe mais do que médico, que ela vai substituir médico, que não sei o quê. Só que são tecnologias, de novo, que estão se propondo a fazer diagnóstico e tratamento. Então, se elas estão se propondo a fazer diagnóstico e tratamento, não é sobre tecnologia, é sobre saúde, é sobre medicina. Como que a medicina atuou até hoje na história? Inovação sempre fez parte da medicina, sempre. A inovação faz parte da medicina, senão a medicina não evolui. Só que o que que a gente faz? Olha, surgiu um tratamento novo, surgiu um medicamento novo, surgiu um aparelho novo, um procedimento novo. Tá bom, então você vai me mostrar o ensaio clínico que foi feito, o estudo randomizado duplo cego, qual é o tamanho da amostra que você usou, essa amostra de pacientes, ela é representativa para a população em geral, e quando você comprova tudo isso, através de análises estatísticas, mostrando que aquilo tem acurácia, tem eficácia e comprovadamente é benéfico aos pacientes, a gente começa a usar. Então, se eu estou falando disso, que a medicina sempre foi assim, na hora que eu tenho uma IA que está se propondo a dar diagnóstico e tratamento, tudo bem que a gente não vai fazer ensaio clínico com o paciente, mas eu preciso saber o tamanho da amostra de dados. Essa amostra de dados, ela é representativa do todo? Como é que foi feito esse estudo? Como é que eu comprovo a eficácia disso? Como é que eu comprovo a eficiência disso? A acurácia? Então, tudo isso não muda do que a gente fez até hoje. E as pessoas estão assustadas como se a IA fosse uma verdade absoluta, ninguém questiona o que aquele algoritmo matemático fez para chegar naquele resultado e sai todo mundo usando. Isso é um perigo. Eu não sou contra. Gente, eu trabalho com tecnologia, eu sou defensora da tecnologia, mas a gente tem que ter o cuidado para que a tecnologia ela não pode causar malefícios aos pacientes. E para isso, ela precisa comprovar a eficácia dela. Eu sou a favor da tecnologia, mas ela precisa comprovar a eficácia e a acurácia dela, como sempre foi feito na medicina, né? Então, esse é um ponto. E aí é por isso que eu trago essa questão de que me angustia um pouco a falta de interesse, não na tecnologia em si, né? De novo, nós não estamos falando do iPhone, as pessoas são interessadas em ir no chat GPT, perguntar coisas para me dar respostas. Quem garante que o chat GPT não errou? A IA generativa, ela alucina quando ela não encontra a resposta, né? Então, e alucinar é uma coisa que para o profissional de saúde, a maioria
não sabe sobre isso. Não sabe que a IA generativa pode alucinar, né? Então, eu vejo aí um ponto de atenção. Sim, precisamos usar, sim, precisamos adotar, mas com responsabilidade. E esse com responsabilidade cabe aos profissionais de saúde mais interesse no assunto. De novo, mesmo que você não queira trabalhar com isso, você precisa estudar sobre isso, entender, para você ter análise crítica sobre isso. E eu, diferente um pouquinho da experiência da Raquel, que teve uma sala lotada, interessada no assunto, eu tenho uma frustração em relação a isso, porque eu acho que ainda falta muito interesse. Porque como é muito longe da área assistencial, médica e de saúde, é um campo de conhecimento muito longe. E isso acaba também que parece que os nossos colegas, os profissionais de uma maneira geral, eu não sei se entendem que isso não faz parte do conhecimento, mas eu volto a falar o que a Raquel falou, é um caminho sem volta, a partir de agora tem que fazer parte do nosso conhecimento, sim. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, Natália, agora eu posso contar um pouquinho da minha experiência lá na transformação digital no Einstein. Então, na época, foi quando, e as informações que eu falo, que eu vou falar aqui são públicas, então não tem problema. Inclusive no artigo científico que eu publiquei, está lá essas informações. O Einstein, ele adotou o Cerner, né? O Cerner Millennium, que agora, há algum tempo, foi comprado pela Oracle. E na época foi um projeto gigantesco, foi um projeto de 3 anos, e ia informatizar toda a instituição. Então, imagina informatizar uma instituição que na época tinha 15 mil funcionários, mais de 10 mil médicos. Imagina como que você harmoniza todo mundo, né? E aí a gente está falando de médicos, enfermeiros, toda a equipe multiprofissional, equipe do back-office, TI, o pessoal de marketing. Então, assim, envolvia todo mundo, todo mundo. E aí foi um projeto muito grande. A gente lá tinha uma equipe só do nosso lado, porque a Cerner tinha a equipe do lado deles também, os americanos, que vieram morar aqui no Brasil e ficavam o tempo inteiro com a gente. Mas do nosso lado tinha em torno de 100 pessoas. E essas 100 pessoas eram profissionais de TI, médicos, enfermeiros, nutri, físio, fono, assim, farmacêutico, tinha todos os profissionais da área da saúde, mais os profissionais de TI, mais gestores, e assim, e aí também tinha a participação de uma empresa de gestão de projetos, então tinha o PMO, então assim, tinha muita gente envolvida. Foram um trabalho de 3 anos realmente, e o meu trabalho, o meu mestrado, foi sobre a gestão da mudança, né? Sobre como analisar tudo que ia mudar com a implantação da tecnologia, quais os pontos críticos e como mitigar esses problemas ou até resolvê-los, né? E aí, no meu trabalho, que isso também está publicado no artigo, eu mostro os resultados, né? Então, a gente mapeou, claro que um hospital tem muito mais do que 264 processos, mas a gente pegou os 264 macro processos da instituição, analisou eles com a entrada de sistema, com a transformação digital, o que iria acontecer e quais seriam as áreas impactadas e os profissionais impactados, né? Então, eu mapeei o que impactava médico, o que impactava enfermeiro, o que impactava nutri, físio, fono, pessoal do administrativo, comercial, financeiro. Então, tudo que impactava no dia a dia desses profissionais e como é que a gente fazia para resolver. E aí tinham vários caminhos para resolver, né? A primeira coisa, a gente tentava adaptar a tecnologia ao workflow, ao dia a dia daquele setor, daquela área e daqueles profissionais. Quando não era possível, porque quando você compra uma solução pronta, é uma solução de prateleira, você não é fábrica de software, você não está pedindo para alguém desenvolver algo para você. Então, quando não dava para adaptar a ferramenta através de parametrizações que a ferramenta permitisse, a gente olhava para o processo. E talvez a gente tinha que mudar a forma das pessoas trabalharem antes do sistema entrar para acomodar o sistema. Isso também foi feito em algumas áreas, em vários processos. E aí, aqueles que não conseguiam adaptar a ferramenta, não conseguiam adaptar processo, a gente colocava isso como ponto crítico no treinamento, e aí a gente fez
treinamentos direcionados, porque uma coisa é você treinar como é que usa a ferramenta, que é o que a maioria faz. Ó, clica aqui, clica lá, você prescreve assim, nananana. Outra coisa é você fazer treinamento direcionando para onde vai doer no dia a dia. E foi isso que a gente fez. A gente fez treinamento focado aonde ia doer, né? Aonde vai atrapalhar o teu dia a dia? Atrapalhar no bom sentido. Onde vai mudar o seu jeito de trabalhar, né? Porque isso incomoda. O cérebro gosta de rotina. Então, a gente fez treinamentos direcionados e, além disso, a gente fez muita gestão da mudança, no sentido de muitos workshops, fóruns, é, conversas com grupos, cafés com grupos de médicos. Gente, foram milhares de cafés com grupos de médicos, por especialidade. A gente ia soltando pílulas, né? De tipo, como era a ferramenta. Então, tipo, um dia num café, olha, eu vou falar hoje sobre prescrição de soro, que era bem difícil. Então, era só isso. Então, eram pílulas. Então, foram 3 anos de trabalho, né? A gente fez a mesma coisa com a enfermagem, Raquel, e até teve uma coisa curiosa, isso é bem interessante, assim, de contar. O Cerner, ele tinha o sistema, ele foi arquitetado de uma forma que ou ele atendia a administração de infusões, de soros e tal, para o adulto, ou ele atendia a pediatria. Porque na época, né, qual que era o problema? A pediatria, ela trabalha com QSP, quantidade suficiente para não dar volume demais na criança, né, na veia dela. Então, se eu tenho que dar um medicamento, vou dar um exemplo bobo, faz de conta que uma ampola de dipirona tem 10 ml e eu vou pôr isso num soro de 500. Para adulto, vira 510, não tem problema nenhum sem fundir 510 na veia do adulto. Para criança, principalmente pediatria e neonatologia, isso importa muito. Então, como é que eles fazem? Eles subtraem, Raquel sabe isso muito mais que eu, porque isso é enfermagem. Enfermeiros, eles subtraem 10 ml do soro, coloca os 10 ml de dipirona e forma 500 ml, para não dar super volume para as crianças, principalmente neonato. Então, o Cerner, ele era uma chave, vira-chave. Ou vira-chave para trabalhar com QSP, ou vira-chave para trabalhar com volume somando, né? Então, ou a gente atendia a parte adulta, ou a gente atendia a parte pediátrica. O que a gente teve que fazer na época? A gente teve que mudar. Foi optado por proteger as crianças. Então, a gente teve que mudar toda a forma de trabalhar de todos os setores de enfermagem, de setores adulto, enfermarias de adulto do hospital. Vocês imaginem essa mudança. A gente fez isso, Raquel, 6 meses antes do sistema entrar. Quando o sistema entrou, a enfermagem adulta já estava aculturada e já estava há 6 meses trabalhando com QSP. Então, isso foi uma das coisas que a gente fez. Tudo isso para acondicionar, né, tecnologia com o jeito de trabalhar dos profissionais. Imagina se a gente deixa para fazer isso no Go Live, Raquel. O impacto que ia ser, né? Então, aí eu contei um exemplo, mas a gente fez isso com várias coisas. A maioria delas a gente teve coisa que a gente, tudo isso vai estar publicado, gente, porque é o que eu falei, parte disso está num artigo que eu publiquei agora e o outro artigo eu estou escrevendo. Mas assim, parte a gente adaptou processos internos, parte a gente adaptou a ferramenta através de parametrizações, e aquilo que não deu, a gente focou no treinamento e, além disso, fez o que eu falei: workshops, cafés, fóruns, conversas, vários tipos de eventos diferentes, levando pílulas de como o sistema funcionava para a adoção, para a aderência no Go Live garantir o sucesso da implementação. Então, isso foi um trabalho feito a milhares de mãos, porque eu sozinha não teria condições de mapear
os problemas administrativos, os problemas de back-office, os problemas de enfermagem, os problemas das nutricionistas, os problemas dos físios, os dos farmacêuticos. Então, eu liderei esse projeto, mas eu precisei da ajuda de todo mundo. Então, foi realmente um trabalho multidisciplinar e super cooperativo, de todos os setores, e inclusive cooperação da equipe de TI, tentando nos ajudar para ver o que a gente conseguia adaptar na ferramenta também. Então, foi uma super cooperação aí. Doutora Paula, como você disse, realmente daria para a gente falar o dia inteiro desse tema, né? Falei? Cada um desses tópicos faz a Sim. gente entrar em novos tópicos e novas reflexões. Eu gostei É. bastante que você trouxe essa questão, a diferença, né, entre a percepção dos enfermeiros e dos médicos a respeito do aculturamento sobre tecnologia. E a conclusão que eu tiro a princípio disso é que parece que é mais um movimento de base. Talvez quem sinta mais a dor na ponta, o enfermeiro, o técnico, que tem que colocar em prática muitas tarefas que seriam ajudadas pela tecnologia, tenham mais interesse em aderir a elas. E isso me traz também uma reflexão sobre a aplicabilidade dessas tecnologias, né? Quando a gente fala de enfermagem, sobre os técnicos, ou até mesmo sobre os sistemas operacionais de eficiência do hospital, a gente está falando sobre tecnologias que vêm para apoiar o trabalho humano, melhorar processos, facilitar a rotina. E quando a gente olha especificamente ali para a medicina, a gente olha para tecnologias um pouco mais sugestivas, que têm maior impacto, no desfecho clínico desse paciente. Claro que as tecnologias voltadas para a enfermagem e até mesmo para a eficiência operacional também têm impacto no desfecho clínico, mas ela ainda é sério, tem o apoio, tem uma segunda mão ali, um segundo profissional pensando sobre aquilo. E talvez um passo para a gente conseguir levar essa tecnologia mais para a medicina seja dar um passo atrás e levar uma tecnologia um pouco menos decisiva, mas de cooperação com um médico antes de tentar tomar decisões clínicas, antes de querer enfiar inteligência artificial em tudo, né? Isso mesmo. Nossa, muito bom. Gostei, Paula, porque essa é a realidade. Eu estou lembrando até agora, eu queria deixar um abraço grande para o doutor Moacir. O doutor Moacir trabalhou comigo num hospital, ele foi superintendente de um hospital há 20 anos atrás, Natália, muito tempo atrás, conheço o doutor E ainda Moacir. lembra de você. Então, e a gente se encontra nos eventos, todo dia, sempre ali, né? E eu acho que assim, nós que trabalhamos na área hospitalar e depois, né, em várias outras áreas de consultoria e tudo, a gente trilhou um cenário muito interessante de evolução. E essa evolução foi, e eu falo para todos os profissionais, gente, você que está dentro de um hospital, não deixe de participar das comissões, porque fala, vou cumprir meu horário, vou embora, e bum, vai embora, e por ali vai. A gente só cresce se a gente fizer essa sinergia, essa harmonização entre as áreas. Participe das comissões, comissão de bioética, comissão de qualquer coisa que o seu hospital ofereça, porque você aprende. Assim, a gente aprende muito para o dia de amanhã, e você que é jovem, que está saindo aí da graduação e está, né, começando a sua carreira, seja em que área for da saúde, não deixe de participar de tudo que é possível, porque é nesse cenário que a gente não só cresce como profissional, como pessoa, mas a gente cresce nessas transformações que vão vir ainda. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que está assim. Quando a gente fala de hospital do futuro, hospital inteligente, a gente não tem ideia de você ficar transitando num hospital como na China, que a gente já vê isso acontecer, robô para lá, robô para cá, e você ali no meio, e você tem que saber lidar com isso. Então, assim, não se sintam retraídos, Acuados, né? façam parte. É só isso que eu Exato. falo. Muito obrigada, Raquel. A gente até se estendeu um pouquinho do horário, a conversa estava muito boa, né? Então, queria Isso convidar porque a vocês. Raquel, a Raquel tocou no slide dela, tem interoperabilidade. Pensei comigo, vixe Maria, nós vamos sair daqui amanhã. É verdade. E por mim, a gente sairia daqui amanhã, mas o nosso público precisa almoçar, porque à tarde a gente tem mais palestra, ainda não acabou. Então, convido vocês a deixar
um último recado aqui para quem está assistindo. E com certeza a gente chama vocês no ano que vem, mas para um simpósio de dia inteiro. A gente passa o dia inteiro batendo papo, porque eu gostei muito das pautas. Eu tenho várias perguntas ainda borbulhando na minha cabeça. Quem sabe a gente não faz um especial Hospital do Futuro antes do Natal, versão de Natal, a gente monta a árvore e fica batendo papo o dia inteiro sobre todos esses pontos que vocês trouxeram. Eu adorei. Então, o foco é de vocês. Deixem seu último recadinho aí para o pessoal. Fiquem à vontade. Vocês também têm as empresas, as próprias empresas, têm a SBIS também que vocês podem promover. É realmente de vocês. Fiquem totalmente à Muito vontade. bem. Natália, eu vou me despedindo então, deixando um abraço para todos, especial para o Dr. Moacir, que né, é uma pessoa especial para mim também, e dizendo que, como né, tem a Prisma Consultoria, a gente vai ter um evento no Inova HC, agora dia 28 e 29 de novembro, é um encontro nacional de educação corporativa em saúde, que há 15 anos ele acontece, e há 2 anos está acontecendo ali no complexo do HC. Faço convite para quem atua na área da educação e saúde, para quem é professor, para quem é né, consultor, estar lá conosco, porque o tema gira em torno de tudo isso que a gente falou aqui também. Vai ter vai ter uma oficina de inteligência artificial, nós vamos falar um pouco de terminologias, né, como FIRE, e algumas aí que o pessoal busca aprender, e a gente precisa dessas conexões, seja virtual, como nós estamos aqui remotamente, né, que nós estamos ao vivo remoto, seja ela presencial, participem. Obrigada, Natália. Obrigada, Raquel. Paula? Mais uma vez agradecer, né, a vocês da Kernet, o Moacir, que entrou em contato comigo. Então, um agradecimento aí por vocês lembrarem de mim. E fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer falar de informática em saúde, falar da importância da formação nessa área para a gente, né? Eu acho que eu já deixei a mensagem, repeti isso várias vezes aqui, que a gente precisa estudar o assunto, seja para trabalhar nele ou seja para ter condições críticas sobre ele. E aí eu faço um convite também, como a Raquel fez os convites. O ano que vem a gente tem o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, o QBIS, ele vai ser em Brasília, tá? Então, convido todos a participar. A gente faz a jornada de saúde digital junto com o Inova HC, ela é geralmente no primeiro semestre, e o QBIS vai ser no segundo semestre, né? Então, ficam todos convidadíssimos aí a participar, e também quem tiver interesse na SBIS, e quiser fazer parte da SBIS, como eu falei, é uma entidade aberta, uma associação para todos, qualquer profissional da saúde ou de TI ou de qualquer área, mesmo que não seja nem TI nem saúde. Eu sou do comercial, mas eu trabalho com saúde digital. Não tem problema, a SBIS é aberta para qualquer profissional que trabalha com saúde digital, tá certo? E aí, Adorei, eu acho que sbis.org.br, Natália, só para deixar registrado, que é bem curtinho, sbis.org.br. perfeito. Eu vou até mandar aqui no chat para o pessoal, para ninguém perder. Bom saber que é aberto, afinal eu também tenho interesse na pauta, no conteúdo, também atuo na área. Agradeço imensamente pela participação de vocês. Quem sabe a gente não faz um café com vocês para a gente trocar mais ideias. Fica aí, pessoal, se vocês tiverem interesse num café com elas, mandem aqui no chat, porque eu acho que a gente pode ter muito mais pauta, muito mais conteúdo. Acho que ficou com um gostinho de quero mais. A gente realmente tem muitas perguntas aqui borbulhando. Agradeço ao Dr. Moacir por ter indicado vocês. Obrigada, Dr. Moacir. Foi realmente uma indicação maravilhosa que o senhor fez pra gente.